se você estivesse completamente só no pior momento da sua vida? Você passaria por isso? Ou deixaria que outra pessoa passasse por você? Eu sou o Gustavo. E eu sou o Rafael. E você está ouvindo mais um Camarão Literário. Esse episódio aborda temas sensíveis. Recomendamos ligar para o CVV número 188, 188, caso você esteja passando por um momento difícil. E hoje estamos aqui para falar sobre Madame Xanadu, um clássico potiguar do autor Aureliano Medeiros. Exatamente. E podemos começar falando sobre o Aureliano, não é mesmo? Com certeza. Gente, o Aureliano é um jornalista de formação e um contador de histórias maravilhoso. Além de um ilustrador competentíssimo. Isso mesmo, Rafael. Eu chamo de contador de histórias porque ele é tão versado nessa arte de contar histórias e ele faz isso com tantos suportes diferentes, desde os quadrinhos, da ilustração que ele posta nas redes sociais, escreve romances e agora vai ter até filme que ele será um dos roteiristas que vai ter a adaptação de Madame Xanadu. E eu chamo ele de contador de histórias justamente por isso. Ai, gente, eu nunca sei. Todas as vezes que eu abro o Instagram do Oi Auri, é sempre uma surpresa. Eu não sei se eu vou chorar com uma tirinha ou se eu vou gargalhar de tanto rir com alguma coisa que ele escreveu. É sempre uma nova tirada a todo momento. E eu acho que isso conversa diretamente com Madame Xanadu. Ao mesmo tempo que é muito visceral, a gente tem uma narrativa que entretém e pode ser em alguns momentos engraçada. É verdade. Em vários momentos, apesar de ser uma narrativa um tanto sombria e melancólica, você tem momentos de leveza e até mesmo de descontração engraçada. E veja só o que o próprio Aureliano disse no podcast Eu Leio LGBT. Madame Xanadu é uma novela mexicana com um toque de Almodóvar e que trata de famílias que descobrimos pra gente durante a vida. Reinvenção no meio do luto e como a gente se descobre uma pessoa nova quando acha que não tem mais nada. Como a gente consegue florescer dentro disso e como a gente consegue encontrar carinho e amor nos cantos que a gente menos espera. Eu acho que isso faz muito sentido, porque a gente realmente se constrói por meio das pessoas que a gente agrega à nossa vida, não é mesmo? Eu acredito que os amigos, eles são muito importantes. Eles são a família que a gente vai juntando nesse caminho. Principalmente porque nessa obra os amigos têm uma função essencial, não é mesmo? Eles são basicamente as forças motrizes dessa narrativa. São as verdadeiras engrenagens que fazem essa história acontecer. A gente não tem só uma pessoa contando essa história, não é mesmo? Pois é, a gente tem várias pessoas contando essa história e isso é uma das pautas da nossa conversa de hoje. E como que será esse enredo que a gente já falou que é todo fragmentadão assim? Então, hoje estamos comentando a obra Madame Xanadu. E o mais interessante dessa obra, não diria o mais, mas uma das coisas mais interessantes dessa obra, perdão gente, eu sou meio hiperbólico, faz parte do meu personagem aqui da vida. A sinopse começa com uma pergunta. Quem é Madame Xanadu? E depois inicia o texto. Fascinado pela figura de uma drag queen chamada Madame Xanadu, o jornalista João resolve investigar a história dela. Para isso, busca a ajuda das pessoas que conviveram com a Madame, mesmo antes de ela se tornar uma das personagens mais marcantes da cidade de Natal. Enquanto acompanhamos a investigação de João, consumida por uma melancolia inexplicável, Madame segue o plano de acabar com a própria vida. Em uma narrativa envolvente e emocionante, recheada de maravilhosas ilustrações autorais, Aureliano convida o leitor a juntar as peças do quebra-cabeça, que é Madame Xanadu, na tentativa de desvendá-la. Essa sinopse ela entrega tudo e nada ao mesmo tempo. E ela tem uma pergunta central para o nosso episódio de hoje. E o que a gente vai tentar responder até o final do programa, Rafael? Eu acho que a gente vai continuar escacaveando até a gente chegar em alguma conclusão sobre quem é Madame Xanadu. Mas e pra gente, sobre o que é o enredo dessa história?
Para mim, ele é muito sobre um momento logo após o acontecimento de um grande trauma. E a Madame mostra que sabe se cuidar e caminhar com as próprias pernas. O texto conta a história de uma pessoa que, ao sofrer com a perda do grande amor da sua vida, se vê completamente sem chão, abandonado. E ele precisa simplesmente construir uma nova personalidade para conseguir lidar com esse luto da perda do bem-amado. A narrativa, ela é construída por meio das memórias que o jornalista João vai coletando ao longo do caminho. As memórias das pessoas que conseguiram presenciar esse momento. Quase como se fosse o ato de costurar, né? Inclusive, a imagem da costura é algo que aparece de forma concreta e abstrata ao longo das narrativas desse livro. Então, Gustavo, vamos começar o rolê de verdade, porque da vez passada você jogou perguntas muito complexas para a minha pessoa. E agora eu que vou jogar para você. Te peguei agora. Resuma Madame Xanadu em uma palavra. Mas rapaz, em uma só palavra... Pois é, você jogou essa pra mim quando a gente tava falando de Arlindo, eu tive que me virar. Pois bem, eu vou dar tempo pra você pensar um pouquinho. Eu já pensei na minha palavra, e a minha palavra é memória. Eu acredito que isso vai resumir, de certa forma, tudo que a gente vê em Madame Xanadu. E aí, já pensou na sua? Rafael, eu consegui pensar em várias palavras. Temos um livro todo pra isso. Memória é uma palavra excelente, não é mesmo? Porque nós temos nessa história uma coxa de retalhos que vai se formando a partir de vários pontos de vista. E justamente é a memória que vai recuperar esse evento tão traumático e que foi sentido por todos que estavam ali. É um grupo que é amigo desde o tempo de escola, chega na vida adulta, as coisas começam a acontecer, transições de vida vão sendo vividas, cada um chega mais ou menos onde gostaria, dentro das realidades possíveis, mas algumas coisas tiveram que ficar na memória. A minha palavra, ela vai um pouco na direção dessa densidade emocional. A palavra solidão. Não no sentido de você se sentir sozinho, mas uma solidão assim coletiva, como se você estivesse junto, mas sozinho. E eu acho que isso reflete um tanto a geração que viveu a juventude nos anos de 2010. Acredito que sim. Eu acho que solidão, aplicando, para o texto, representa muito o que cada uma das personagens sente ao longo da obra. Eu acho que todas as personagens, de certo modo, em algum momento, sentem-se só. Sentem essa solidão que é quase inerente e intrínseca ao meio que elas vivem. A gente tem justamente o interno e o externo, cada uma dessas personagens que narra a história, e na camada inferior de cada uma delas, a gente tem ali uma perda e um trauma, um segredo. Então, ninguém conhece completamente o outro. Há o mistério do que está sendo narrado, mas há também o mistério interior de cada um. E isso faz com que cada um se sinta sozinho à sua maneira. O que nos leva justamente à forma como a obra é construída. Ela é construída por pontos de vistas diferentes de uma mesma coisa. E Rafael, como é que uma dor tão grande como essa, em Madame Xanadu, pode ser narrada? Aqui, nessa obra, a gente tem uma divisão de capítulos que também indica uma mudança de ponto de vista. Enquanto o leitor lê o livro, ele vai sendo quase como um portador de informações que vai compilando essas vozes diferentes, formando esse mosaico de vozes. Porque você tem a forma narrativa de cada uma, e cada uma terá uma expressão diferente. Por exemplo, quando você tem as vozes de Rose e Sharon, você tem vozes muito dissoantes entre si. Sharon é uma voz mais crua, uma voz de alguém que, de certa forma, tem o linguajar mais urbano, mais da rua mesmo.
você tem uma personagem que a própria vivência dela justifica a forma como ela fala. Sharon é uma narradora muito ansiosa. Ela quase que leva ao extremo a frase do mente vazia é oficina do diabo. E ela vai nessa afobação, nessa onda de pensamentos tão intensa, num turbilhão de ideias, cheia de referências culturais, cheia de memórias, como se fosse para preencher um vazio que ela sente muito grande. Exatamente. Que difere enormemente da forma de Rose. Rose, ela tem um linguajar muito mais polido, muito mais formal. Apesar de ter uma acidez que às vezes aqui e acolá aparecem algum tipo de pensamento de palavrão ou de xingamento, Rose tem um controle emocional muito mais intenso do que Sharon. Ela não se permite chegar a tanto. E eu acho que o sarcasmo dela chega a ser assim, ferino. Ele é como se fosse uma cobra deixando o veneno escorrer pela mandíbula. Nós temos, assim, narrações de Rose sobre cenas muito tensas, como um velório, e o turbilhão de ressentimento da cabeça dela é muito ferino. É muito interessante como ela é capaz de controlar essa raiva e, de certa forma, passar isso para o trabalho. Porque ela é uma pessoa extremamente... Na falta de um termo em português, eu vou utilizar o termo workaholic. Porque é um pouco o que ela faz. Então ela é viciada em trabalhar? Exatamente. Então é uma compensação de algo. É uma compensação de muitas coisas. É uma compensação do sentimento dela. É uma compensação de quem ela é e quem ela foi se tornando ao longo da vida. E o fato dela escolher a costura, a moda, como seu trabalho, como seu ofício de vida, torna ela ainda mais essa pessoa que tem a arte e vários sentimentos poderosíssimos dentro de si que precisam de um certo escoamento. E esse escoamento vai justamente para o mundo da moda. Eu acho que Rose é uma personagem que daria para fazer um episódio só sobre ela, embora ela pareça bem menos, assim. Porque nós temos essa questão do trabalho compensando algo, e a outra metade disso é o sarcasmo dela, como eu pontuei anteriormente. É quase como se fossem duas armaduras impenetráveis dela para atravessar a vida. Então, além de Sharon e Rose, temos capítulos com outros nomes também. Temos capítulos narrados por Madame Xanadu. Mais ou menos. Não tem? Tem. E não tem ao mesmo tempo. Ih, rapaz, aí você tem que se decidir. Como é que acontece? As vozes desse livro, como eu falei, elas são extremamente individuais. Você percebe que é Rose que está contando a história. E você percebe que é Sharon que está contando a história. Isso mesmo. Quando a gente chega em Madame Xanadu, percebam que o narrador, ele deixa de ser em primeira pessoa. E ele passa a ser em terceira pessoa. Com alguns momentos em que esse narrador de terceira pessoa permite que nós adentremos a mente de Madame Xanadu. E essa forma distante de narrar torna os capítulos que estão sob o ponto de vista da Madame como um capítulo quase que onírico. Você percebe no linguajar, na forma escrita, nos termos utilizados, nas construções frasais, que é um mundo quase que onírico e abstrato, idílico, como se tivesse tudo enevoado por algum tipo de miasma gerado pela madrugada. Madame Xanadu normalmente aparece pela madrugada. E é quase nessa névoa antes do sol nascer que a gente tem um vislumbre de quem é essa personagem. Mas é um vislumbre ainda turvado por essa névoa. A Madame, ela é monumental, não é mesmo? É quase como se a nossa ponte Newton Navarro se erguesse e virasse uma drag queen belíssima. Ela é gigante, assim, ela tem 1m e tralalá, 1m80, 1m90, não sei. Ela veste botas como se fossem os pilares de um prédio. Ela é toda superlativa, grandona, hiperbólica, exagerada. Tanto em proporções físicas, como também na beleza e no símbolo que ela se torna, não é? E esse símbolo, essa beleza, essas botas, elas chamam a atenção precisamente do personagem que vai costurar toda essa narrativa.
Se a Rose é capaz de costurar tecidos, o João é capaz de costurar histórias. Sabia que tem um easter egg nesse personagem? Me conte, por favor. Então tu não sabia? Não. Gente, João é o primeiro nome do Aureliano Medeiros, que também é jornalista, assim como o João. Então não seria o João, o personagem, algum tipo de alter ego do João Aureliano, autor? Não sei, mas pode ser uma versão fictícia. Independente de qualquer coisa, nós da literatura sabemos que sempre no narrador, sempre em uma história, há um pouco do autor. Contudo, isso não pode ser levado tanto em consideração, porque obviamente é uma obra ficcional. E toda a história vai ser narrada por um ponto de vista, como a gente já sabe. Diferentes pontos de vista vão formar uma linha de eventos e nenhum deles é uma verdade absoluta. Assim como um texto vai recuperar e escavar ideias de uma memória e também não é necessariamente uma verdade absoluta, mas uma representação de uma realidade. Pois é. Antes existiam linhas literárias, né, da teoria da literatura que diziam que o autor não importa, o autor é a morte do autor, do Roland Barthes, né? A gente tem essa escola dentro da literatura, mas os textos de hoje, a teoria moderna, ela aceita que esse autor exista. Contudo, esse autor não é a mesma pessoa que prepara um chá e uma fatia de bolo para comer às 3 da tarde. Não é essa pessoa que importa na análise literária. Mas o autor no sentido de é importante a gente saber, por exemplo, que o autor do livro também é jornalista, assim como o João. É interessante da gente saber esses pontos que podem ajudar em alguma chave de leitura do texto. Mas lembrando sempre que eles não são determinantes ou completamente rígidos e inflexíveis. Exato. Para mim, por exemplo, saber disso foi interessante para ver o tensionamento ético do personagem João, que está se propondo a escrever a história da Madame a partir de uma obsessão dele por ela. Contudo, a gente tem um contraponto da Madame também, que é querer ser escrita e querer que o João seja o escritor dessa história. E essa obsessão do João dá muito pano para conversa. Exatamente. E o Carlito está aqui impaciente, porque a gente começou a falar de literatura, autor e tudo mais, e ele quer saber, mas e o João, como é que ele está fazendo essa narração dele? Pois é, a gente falou da Rose Sharon e dos capítulos de Madame Xanadu, e a gente tem que falar que existem capítulos sob o ponto de vista do João. Exato, a partir desse ponto de vista do nosso jornalista. Pois é, e como é essa voz, Gustavo? Olha, o João, ele é uma figura muito interessante, porque nós temos o ponto de vista sóbrio dele, nós também temos a impressão onírica dele em uma relação quase que de conexão espiritual com Madame Xanadu. É muito interessante de ver isso. Mais pra frente a gente, quem sabe, até lê um pedaço. Eu particularmente adoro as ilustrações desse livro, que foram feitas pelo próprio Aureliano, obviamente, e eu tenho na minha cabeça a conversa entre João e Madame Xanadu, ela é muito bem representada por uma das imagens do livro, onde o João está sentado na mesa do bar, pequenininho, e a Madame, enorme na página, toma basicamente a ilustração inteira, enquanto o João é só aquele coisinha bem pequenininho do lado dela, não chegando nem à altura do salto da mulher. Exato. E o João, ele tem essa obsessão, ele fica imerso na Madame, né, nesse universo Madame Chadonístico. Ele começa a colecionar recortes de revistas, notícias que saem na internet. Cada vez que ele sai na rua e esbarra com Madame, ele tenta decifrá-la pelos olhos, fica observando ela extensamente e tenta esconder isso de Bianca, que é sua noiva, e amiga de escola da época de Jefferson, o nosso último narrador. Jefferson é o nome do último capítulo do livro Madame Xanadu. E a gente vai descobrir ao longo da narrativa que o Jefferson ocupa o mesmo corpo de Madame Xanadu. Não digo que são a mesma pessoa, mas eles ocupam o mesmo receptáculo. E enquanto Madame Xanadu é quase como se os capítulos dela fossem um delírio de espetáculo teatral,
performático e também muito melancólico, como se fosse uma pessoa que é, na verdade, uma barra de ferro se retorcendo em melancolia. A gente tem Jefferson, quando ele acorda nesse mesmo corpo, que estava sendo habitado majoritariamente por Madame Xanadu, ele é como se fosse o fim desse espetáculo. Ele é cru, ele é lúcido, ele é vulnerável, ele não tem que ficar ali vestindo dispositivos que vão interagir com o mundo por ele, não mais, pelo menos. Ele é uma pessoa que sofreu o baque da vida e tá lá, tentando juntar os pedaços que ficaram no chão. Isso mesmo, ele tenta constatar esse luto, esse trauma, de uma forma mais direta, reconhecendo e aceitando o que aconteceu de fato, e sem mais apresentar qualquer tipo de resistência. É quase como se o Jefferson fosse a representação do leitor no final da obra. No prefácio dessa edição, eu acho que você lembra muito bem, tem uma parte da Luísa de Souza, autora do Arlindo. Ela que faz o prefácio da obra. E esse prefácio, ela comenta que Madame Xanadu vai te quebrar inteiro e depois colar novamente. Só que, ao colar, nada vai estar no mesmo canto. E é quase como se Jefferson, ao ser colado novamente pela Madame Xanadu ao longo do tempo em que ela habitou o corpo dele, quando ele se cola, ele já não é mais o mesmo Jefferson que estava vivendo a vida dele antes da Madame. E nessa pegada, a gente pode ver que Aureliano não dividiu o livro em 22 capítulos por acaso. Eles se correlacionam diretamente com as cartas do tarô. O trauma destruiu a linha do tempo desses personagens, de todos esses narradores. E aí, a gente tem o João, que tenta desesperadamente agir como o tarólogo, entre aspas, colhendo esses relatos como quem vira cartas numa mesa para tentar entender o desabamento, digamos que, da torre. Talvez a torre indicando esse grande evento catastrófico que acontece na vida das pessoas, não é mesmo? Mas assim, a organização dos capítulos justamente, ela não é à toa. Os 22 capítulos, eles foram antigamente, na edição anterior, chamados pelos 22 nomes dos arcanos maiores do tarô, não é mesmo? E a genialidade disso, Rafael, é porque a gente tem uma necessidade de interpretação do tarô. As coisas não são óbvias. Então, a gente tem aí ninguém sendo o dono da verdade, nenhum desses narradores. Cada um deles, na verdade, está sendo apenas mais uma fonte de informação para a gente tentar escavar e lembrar, recordar essa memória que está sendo colocada em evidência, em pauta, na mesa do João. Precisamente por isso que o livro, ele narrado por memórias, ele não podia ter uma narrativa cronologicamente linear. Não faria nem sentido, porque a memória dos personagens é viva. A memória de cada um deles diz coisas diferentes e tem impressões diferentes sobre os eventos que aconteceram. A gente tem muito bem na obra de Walter Benjamin, né? Quando ele faz o Escavar e Recordar, dizendo que lembrar não é recuperar o passado como um objeto intacto, mas escavar camadas sobrepostas, reconhecendo que cada retorno ao mesmo lugar revela algo que é distinto. E por isso que a memória não é linear. Consequentemente, o livro ele não tem uma narrativa linear. A narrativa do livro ela é cronologicamente não linear. E tudo isso, toda essa rejeição à linearidade, nos leva ao mistério que justamente retoma a nossa pergunta central de hoje. Quem é Madame Xanadu? Ou mesmo, o que é Madame Xanadu, não é mesmo? Mas eu acho que antes da gente falar da Madame em mais detalhes, mesmo que a gente já saiba quem são os principais narradores, vale entender um pouquinho mais sobre a dinâmica desse grupo de amigos. O que é que tu lembra, Rafael? Vamos lá. É uma dinâmica um tanto complexa e parece aquelas histórias de adolescente contando fulaninho gostava de fulaninha, que gostava de ciclaninho, que gostava de beltraninho, e é quase como se fosse uma linha a partir de quem gostava de quem.
A gente tem Pedro, que ele é um dos personagens pivôs do grupo. Por quê? Pedro era um cara muito bonito, cheio da lábia, que conquistou vários corações, que eram os corações de Bianca e de André. Guardem esse nome, porque ele vai ser importante daqui a pouco. Bianca e André, apaixonados por Pedro. Pedro resolveu ficar com Bianca, pois se dizia hétero sob a luz do dia, mas que de vez em quando pegava André. Contudo, esse não é ponto-chave da obra, tá, gente? Isso é apenas pincelado de maneira muito superficial no discurso de Sharon. Pois é, André se descobriu uma mulher trans ao longo da sua vida e passou a se chamar Sharon. Estou utilizando nesse momento para explicar ao grupo de amigos o nome morto dela, pois ela mesma, nos relatos que ela dá a João, fala que não tem problema com seu nome morto. Bem, passando para frente, temos Rose, que é irmã de Bianca. Só que Rose guarda um grande segredo que a consome de dentro para fora. Que é o quê? A paixão que ela sente pela sua irmã. Pois é, Rose, apaixonada por Bianca, e sabia que esse amor nunca se concretizaria. E de fato, até onde a gente sabe, nunca se concretizou. Bianca, ela sempre foi muito apaixonada por Pedro. Só que Pedro, aparentemente, se perdeu nos caminhos da vida, teve algum problema com drogas e se afastou do grupo. Bianca foi vivendo a vida e conheceu o João, o jornalista, que conta essa história pra gente. E ao lado disso, dá pra dizer ao lado. Imagine as focinhas do IFRN, ou mesmo uma mesa qualquer de uma escola onde as pessoas se reúnem para lanchar na hora do intervalo. Sentados ao lado de Bianca está o casal dos melhores amigos dela, que são Jefferson e Daniel. Jefferson e Daniel estão juntos desde que se entendem por gente. Eles são o casal da capa de margarina da escola, que está junto desde o início do ensino médio. E é muito bonito ver que o casal central acaba não sendo o casal heterossexual. Na verdade, era o casal LGBT. Tinham dois homens como um casal que estava lá desde sempre nessa paisagem. E agora que a gente sabe mais ou menos quem são essas personagens, como funcionava esse grupo de amigos, tem mais algumas coisas que a gente precisa comentar, como, por exemplo, Rose, a irmã mais velha da Bianca. Porque Rose, ela é um pouco mais velha, não está exatamente inserida no grupo de amigos, porém ela é uma figurante em meio a todos eles, e ela é uma das nossas narradoras principais. Pois é, Rose, ela tinha essa grande questão dessa paixão não resolvida dela por Bianca, e ela tentava interferir na vida da irmã de várias maneiras possíveis. Por exemplo, a gente tem o caso na casa de praia. Exato, a Bianca estava muito envolvida com o Pedro estava muito envolvido com todo mundo, e a Rose sempre abominou o Pedro, não é? Pois é, ela odiava Pedro desde o momento em que ela botou os olhos nele, na primeira vez. Porque a gente tem toda uma questão do grupo de teatro da escola, que foi onde Bianca conheceu Pedro. Bianca e Pedro se conheceram nesse grupo de teatro, e Pedro se mostrava, ao mesmo tempo, o grande ator, a pessoa que sabia como se portar e que era amigo de todo mundo, mas ele mostrava uma irresponsabilidade com seguir a peça, conhecer bem o roteiro, chegando a tal ponto de atrasar para a grande estreia deles e chegar bêbado. Pois é, Pedro tinha totalmente a síndrome de protagonista. Então, não é isso? É interessante que a gente nunca viu nada na cabeça de Pedro nesse livro. Até porque ele já começa ali morto e Rose só faltou cuspir no caixão. Basicamente. O primeiro capítulo é o enterro dele. O primeiro capítulo, digamos assim, que é o segundo, na verdade. Porque o primeiro é meio que um prólogo. E agora que a gente tem esse panorama, e eu realmente acho lindo como a gente já tem ali aquele casal que simplesmente estava sempre lá, como se eles fossem o pilar daquele grupo de amigos, mas nem todo mundo conhecia profundamente todos os lados
uns dos outros. Nem mesmo o casal. Exatamente. Jefferson sempre teve uma questão com Daniel, justamente porque Daniel fumava e Jefferson não gostava do fato dele fumar. E Daniel sempre teve uma tendência a uma personalidade mais depressiva. E a gente tem um vislumbre disso quando Madame Xanadu, em um dos capítulos que a gente explora a cabeça dela, ela tem um vislumbre de memória. Isso é importante falar, Gustavo. Madame Xanadu não divide memórias com Jefferson. Por vezes ela tem vislumbres das memórias de Jefferson. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas o ponto é, ela tem um vislumbre da memória de Jefferson de um dos dias que eles dois estavam deitados na cama da casa deles e Daniel pede para que Jefferson não morra. E a gente percebe, né, essa dependência emocional de Daniel por Jefferson. Quase como se ele dissesse, não morra, porque se você morrer eu morro junto. Mas a gente não vê o contrário, pelo menos não nessa cena. Contudo, isso se prova o contrário justamente quando Daniel resolve que aquele é o momento de interromper sua própria vida. E é aí que a gente começa o momento em que nasce Madame Xanadu. É quase como se a interrupção da vida de Daniel fosse também a interrupção da vida de Jefferson. E como é que isso aconteceu? Qual é o contexto em que isso acontece? Um dos capítulos mais extensos e que acontecem mais coisas dessa obra. E justamente nesse capítulo a gente tem Jefferson indo às compras. Ele vai buscar ali umas coisas que estão faltando em casa. Se não me engano, até um cigarro, né? Ele compra para o Daniel. Não tenho certeza. Ele está voltando das compras com sua sacolinha de maracujás. Tal como na narrativa lá da Clarice Lispector, nós temos uma personagem com sua sacolinha que as coisas caem no chão e se derramam. Nós temos um momento muito clariciano nessa cena. Ele chega em casa, o Jefferson abriu a porta, deu seus longos 3 passos até em casa para encontrar o seu amor e tinha uma cena aterradora. O que é que encontramos lá, Rafael? E ele se depara com o corpo de Daniel, embebido no próprio sangue, morto. Naquele momento, o mundo de Jefferson desaba. Completamente. Mas também não é para menos. Quem, em sã consciência, conseguiria manter a sã consciência depois de ver o amor da sua vida ali, estirado no chão? E ele tenta conseguir fazer algum sentido dessa cena, desse acontecimento. Ele vai, não escavar a memória, mas toda a casa. Ele procura no quarto, na sala, no banheiro, na cozinha, e a única coisa que ele encontra é um coração desenhado em sangue na porta da geladeira. É a única coisa explicativa que Daniel deixa para ele antes de morrer. E o que a gente pode entender disso? Não pode. Não tem o que entender disso. Justamente, essa é a dificuldade de Jefferson. Não há o que ser entendido. O fato, é o que aconteceu. E Jefferson tentando fazer isso, fazer algum sentido, ele se perde, espirala em sua própria consciência e deixa que outra pessoa tome conta de seu corpo, enquanto a sua mente tenta entender o que acabou de acontecer. Exatamente. É uma ruptura da realidade de Jefferson tão grande e tão abissal que ele perde completamente o lastro de si mesmo. Ele não consegue dar continuidade à própria vida porque toda a realidade dele deixou de fazer sentido. E é a partir desse trauma que a gente tem o nascimento da Madame Xanadu. Quando a primeira pessoa chega nesse apartamento, que é justamente Sharon, que estava de bobeira pela cidade e resolveu visitar os seus queridos amigos, e Sharon finalmente chega lá, encontra o corpo de Daniel no chão e não consegue ver mais ninguém, até que esbarra com uma figura um pouco familiar, mas não necessariamente o amigo dela de longa data. Ela esbarra com o corpo de Jefferson. Mas que era outra pessoa. Estava sendo controlado por outra mente. E aí a gente tem o surgimento, a gênese, o nascimento de Madame Xanadu, que estranha completamente o que está acontecendo. Ela não demonstra ter memórias daquele lugar,
daquela pessoa que está morta no chão e até mesmo pergunta se foi uma vítima dela, se ela quem matou. Ela não sabe dizer. Inclusive está fumando um cigarro, coisa que Jefferson abominava. Coisa que Jefferson, durante todo o seu relacionamento com Daniel, tentou fazer com que ele deixasse esse vício. E é muito interessante, Rafael, essa cena que a Madame Xanadu está fumando como o primeiro ato de interação social dela, justamente porque o Daniel fumava bastante. Era um embate entre ele e o Jefferson no relacionamento deles. E enquanto o Jefferson procurava alguma coisa que ajudasse ele a entender o que aconteceu, ele encontrou um isqueiro perdido do Daniel, que estava ali na brechinha lateral do sofá. E é justamente com esse isqueiro que Madame Xanadu acende esse cigarro, quase como uma ponte entre a vida que se perdeu e a vida que saiu de cena. E Madame Xanadu, ela surge dessa neblina, dessa fumaça. E por isso que os capítulos dela são cheios de fumaça, como eu já falei anteriormente. Sabe uma coisa que me lembra? Pra mim, essa coisa da fumaça, do cigarro, aqui em Madame Xanadu de um jeito diferente, mas lembra muito a imagem dos 101 Dálmatas, aquela animação super antiga, em que a Cruella chega no lugar, ela tá com o cigarro dela aceso e passa. Quando ela passa, fica todo aquele fumaceiro meio da presença dela. Quase como se a presença dela se manifestasse fisicamente por meio da fumaça. E aí, Madame, acontece isso de uma forma um pouco diferente. É como se a existência dela não fosse de carne e osso, mas sim algo diferente, que apenas está naquele corpo de Jefferson. Algo que existe, mas não existe ao mesmo tempo. E uma coisa muito interessante sobre esse acontecimento, em que tem a interrupção da vida de Daniel, paralelamente a interrupção da vida de Jefferson e o surgimento de Madame Xanadu, que é uma experiência traumática, né? Faz uma fissura na identidade de um sujeito. E o trauma, para a pesquisadora Ganeban, é uma ferida aberta na alma ou no corpo, porque acontecimentos violentos, sejam recalcados, uma coisa que você tenta deixar para debaixo do tapete, ou não, ainda assim não conseguem ser elaborados simbolicamente. Em particular, assim, você não consegue transformar em palavra, num desabafo, numa história, você não consegue fazer nada com isso, simplesmente há um silêncio em você. E é justamente o que acontece com Jefferson. Ele silencia. E é utilizado muito o termo adormecer. É como se a consciência de Jefferson, ao não conseguir processar isso que aconteceu, adormece. E ficando dormente, alguém precisava tomar o controle. E quem toma esse controle é a personalidade da Madame Xanadu, que surge a partir desse trauma. Não como uma explicação, não como uma forma de falar sobre o que aconteceu, mas como uma forma de Jefferson entender o que foi que aconteceu. O mais doido sobre isso, Gustavo, é porque, ao comentar sobre essa cena, demos alguns detalhes que o leitor só recebe no último capítulo do livro, quando ele, de fato, recebe as memórias de Jefferson. A gente não sabe, por exemplo, que Jefferson saiu buscando a casa toda em busca de explicações. A gente não sabe como Jefferson se sentiu inicialmente ao ver o corpo de Daniel. A gente só sabe que Jefferson entrou no apartamento e depois a gente tem um ponto de vista de Sharon, que é o ponto de vista justamente quando ela chega e já está Madame Xanadu sentada na mesa da cozinha, com um cigarro na mão, uma peruca loira, que é emprestada de Sharon, e uma maquiagem meio mal feita na cara, com um batom meio mal pintado. E o que é que Sharon faz depois disso? Sharon, ao ver seu amigo naquela situação, sabe muito bem que ele não vai ter condições de lidar com aquela situação. O que ela faz? Ela liga para a polícia e depois ela manda Jefferson, que é recebido por Rose. E a gente tem o nascimento, de fato, o nascimento estético de Madame Xanadu. Rafael, é algo muito interessante esse movimento narrativo de colocar Sharon como a testemunha ocular e a testemunha física, né, naquele lugar, de ver esse nascimento de Madame Xanadu. Mas por que exatamente Sharon está ali? E Sharon é a mensageira que coloca Madame aos cuidados de Rose.
Lembra que a gente comentou que Sharon enquanto narrador, essa coisa ansiosa, essa coisa que vai comendo ali as informações de tanta coisa que tem para dizer, ou então há uma urgência, uma pressa, e tudo é muito intenso, Sharon não conta para Rose o que aconteceu. Diz apenas que estou deixando aí, estou mandando para você, você vai cuidar e você vai resolver. E Rose não sabe o que aconteceu, o que tem que fazer. Rose está no meio de um desfile extremamente importante para a marca dela. É um desfile que basicamente vai mudar a carreira dela. E muda. É um desfile justamente que vai mudar a carreira dela e o rumo de Madame Xanadu. Porque a gente tem ali uma pessoa que perdeu o grande amor. Temos agora uma personalidade diferente surgindo. Jefferson não é capaz de lidar com essa perda, com tamanha dor. Inclusive é uma dor tão grande que um narrador só não dá conta. A gente tem 3, 4, 5 narradores para dar conta desse trauma. E a própria Ganeban, ela diz que essas feridas de traumas, por exemplo, dos sobreviventes de guerra, elas continuam abertas. Elas não podem ser curadas nem por encantações e nem por narrativas. Essa ferida não cicatriza. Então a gente tem aí uma ferida latente que não cicatriza e é a Madame Xanadu que vai navegar esse período da vida de Jefferson. E Madame Xanadu, ela nasce, mas ela nesse mesmo dia estreia. Olha que coisa doida, estrear. Ela estreia. Como é que acontece isso, Rafael? Basicamente, quando ela chega lá em Rose, Rose não tem muito tempo ou muito o que fazer com Jefferson, apesar de ver o seu amigo triste e acabado, e ela fica, tá, o que é que eu posso fazer por você? E uma modelo dela essencial faltou, a mais alta. A mais alta, que tinha um porte muito parecido com Jefferson. O que é que ela faz? Ela diz, amigo, vou fazer o seguinte com você. Vou te dar uma make linda, vou lhe botar num vestido e você vai pra passarela. Exatamente. Ela fala, inclusive, que tem a Florence and the Machine ali em processo. Pois é. É importante ressaltar que Rose não faz por mal. Lembre-se, foi que eu falei sobre Rose. Rose é viciada em trabalho. Para ela, a forma de resolução de uma tristeza é trabalhando. É como ela resolve a própria vida dela. É o outro lado do Mente Vazia, a Oficina do Diabo. Justamente. É o ateliê da Rose. É o ateliê da Rose. E o que é que está acontecendo quando a Rose finalmente descobre que Daniel não está mais vivo? Ela tenta parar o desfile. Só que já era tarde demais. Ela diz, parem o desfile. E a secretária que estava auxiliando as modelos entrarem, né, diz, não tem como, a última modelo já está no palco. E a gente tem a figura de Madame Xanadu completamente montada no vestido negro de noiva e lágrimas derretendo a sua maquiagem. E isso vai diretamente para a primeira página de jornais e revistas. E é naquele momento que Madame Xanadu estreia. Porque todo o mundo da moda estava se perguntando quem era aquela drag queen maravilhosa, gigantesca, vestindo negro e chorando no meio da passarela. Exatamente, a gente tem a noiva viúva, né? Pois é. É uma figura muito potente, uma imagem fortíssima. E aquilo deslanchou a carreira da Madame Xanadu, que virou modelo de Rose, no fim das contas. Exatamente. A Rose acaba costurando e compondo Madame Xanadu. Ela, a partir desse trauma que ela nasceu, ela vai ser costurada por Rose e tornar esse trauma em arte. E a gente tem justamente a história de Madame Xanadu e não mais a história de Jefferson. O que acontece? Madame tem muitos conflitos porque ela está habitando um corpo. E o corpo tem história, o corpo tem memória, tem cicatrizes, tem dores, perdeu amores. E ela não conheceu essa vida. É como se chegasse nesse corpo. Sabe quando você vai num lugar, numa casa,
que muita gente, uma família inteira morou lá. De repente, a casa foi vendida com todos os móveis dentro. E é como se você entendesse que há uma lógica ali, mas você não reconhece nada. E você nem sabe operar dentro dessa mesma lógica. Exatamente, você é algo completamente novo e diferente. Para Madame Xanadu, era uma tensão muito grande habitar o corpo de Jefferson. E o corpo de Jefferson estava clamando por Daniel, sangrava essa dor continuamente. E é um nome justamente que aparece na cabeça de Madame Xanadu diversas vezes. E ela pergunta, como eu posso amar tanto alguém que eu nem conheço? E aí a gente tem Madame se avexando para iniciar o seu fim. Só que antes de iniciar o seu fim, ela precisa de alguém que conte a sua história. E aí a gente tem a figura de João. Antes de chegar nessa figura de João, como a testemunha da história de Madame Xanadu e quem vai gerar esse relato final que se torna essa obra, a gente tem Madame Xanadu navegando o trauma, a ruína de Jefferson, não é mesmo? E é muito interessante de observar que uma das coisas que mais chama a atenção sobre a figura da Madame são suas botas enormes. A gente tem Sharon falando que são botas enormes como as de um clipe das Pussycat Dolls. Nas ilustrações a gente realmente vê que são botas gigantescas. Chamam a atenção. O maior peso visual em algumas das ilustrações está nas botas. A gente tem ali a Madame glamourosa nos seus vestidos e composições, sem abandonar a personalidade bueril. É muito engraçado esse termo, inclusive. Mas ela é uma rainha do glamour, de toda forma. E desde a ruína até as passarelas, todo esse caminho é navegado pelas botas. É como se fosse algo que suspendesse esse corpo de pisar no chão, propriamente dito. O poeta, o João, quando ele vai falar da Madame, fala que ela estava de salto. Então a gente tem não somente a bota que reveste essas pernas, que são pilares que estão sustentando um prédio em ruínas, prestes a cair, mas ainda tem uma inclinação do salto, uma elevação, que protege um pouco mais ainda esse caminhar, não é mesmo? E em vários momentos a gente tem Madame Xanadu usando as próprias pernas e falando que sabe se cuidar. A gente tem Madame Xanadu saindo do café-salão para ir até a própria casa, ela prefere sempre ir caminhando. É como se ela não pudesse contar com mais ninguém e tivesse que, por si mesma, caminhar até seus lugares. E essa caminhada é uma metáfora, uma simbologia muito interessante para as travessias que a gente tem que fazer, que são difíceis em vários momentos da vida. E é por isso que eu vejo essas botas como o barco que navega toda essa ruína, os escombros da vida de Jefferson após a perda de Daniel. E temos inúmeros momentos em que isso acontece. Mas o que é mais interessante é que, nas raras ocasiões em que a Madame está tirando essas botas, é como se a gente tivesse ali uma vulnerabilidade em que Jefferson está podendo existir aos poucos. A gente tem um momento em que Madame vai para o apartamento, ela tem toda a questão da chave, que ela não quer nem olhar quando sai do elevador e tenta tatear o caminho até a porta, tateia o caminho até a maçaneta para inserir a chave, tateia com a chave a parede até chegar no quarto. Somente ao chegar no quarto, ela tira as botas para, enfim, ter algum alívio, algum respiro. E aí a gente começa a ter um momento de crise, porque tudo vai voltando. É como se as botas fossem a armadura que reveste esse corpo em sofrimento. E ao tirar essa armadura, a gente tem justamente o corpo vulnerável. Pois é. Esse corpo vulnerável, ele não consegue se defender sozinho. Ele precisa desse revestimento para que ele consiga continuar existindo. Mas Madame sabe que o tempo dela é curto. Desde o momento em que ela nasceu, ela já sabia que ela não ia ficar por ali muito tempo. Mas antes de tomar a decisão final e interromper de maneira mais abrupta a sua própria vida, o que geraria o interrompimento também da vida de Jefferson, Madame Xanadu precisa que sua história seja contada. Exato, Rafael. E eu vejo um pouquinho diferente. É como se a Madame soubesse desde o início que a sua estadia só seria bem sucedida se ela partisse, porque Jefferson precisa voltar. E ela está ali tomando conta
daquele corpo de Jefferson, mas ela não vai deixar de viver a vida dela por isso. Ela tem ali a vida muito bem sucedida nas passarelas, nas revistas e tudo mais. Mas ela sabe, desde que ela chega, que é como se aquilo ali fosse um Airbnb, é uma temporada. Contudo, é muito forte a cena narrada quando ela está tomando os remédios. Ela toma os remédios, a cada novo gole de uísque, ela está mais próxima de terminar a sua grande passagem por aqui. Só que quase que num vislumbre de uma última personalidade, um último momento de existência, Jefferson reage dentro de Madame Xanadu e liga para João. E vale falar aqui que João, ele pensa obsessivamente mesmo sobre Madame Xanadu. E um dos pensamentos dele é o que havia acontecido com Jefferson. E aqui no próprio texto a gente tem uma passagem que pergunta isso e continua dizendo: para onde teria ido o amigo de ensino médio de Bianca? Quem era aquela figura que tinha estado ali na minha frente no velório e havia parecido tão nova e tão eterna quanto poderia ser? No último ano, meu lado obsessivo e meu lado jornalista estiveram sempre com essa coceirinha. Em cada breve encontro com a madame, que poderia ser transformado em palavras. Eu acho que assim, ele está investido de uma forma tão profunda, mas tão profunda, que, embora a obsessão seja por Madame Xanadu, aquela figura realmente emblemática, ele também tem ali uma certa preocupação com Jefferson. Com certeza. É interessante, inclusive, pensar e lembrar de como João conheceu Madame Xanadu. Porque ele já conhecia Jefferson, pelo menos de vista. É falado que o João estava no enterro de Pedro, dando apoio a Bianca. Mas quando que João conhece Madame Xanadu? No enterro de Daniel. No enterro de Daniel é narrado todo o momento em que Madame Xanadu desce do carro, ajudada por Rose e Sharon, e ela vai até o caixão e vê Daniel. Ela está em prantos, desesperada. E João quase que se apaixona por essa figura trágica. Ele se encanta, não é mesmo? E é um encantamento que ele quebra um pouco essa barreira profissional. Porque ele se interessa pela história de Madame Xanadu, mas inicialmente ele se interessa pelo que Madame Xanadu representa. Porque ali é uma figura trágica, extremamente artística e bonita aos olhos de João. Justamente porque João não está vivendo aquela tristeza. Então, para ele, o fator artístico é muito mais potente. Ao se aproximar de Madame Xanadu em várias conversas no bar, vale ressaltar que em vários momentos ele diz que saiu de casa no meio da madrugada sem conseguir dormir, pensando em Madame Xanadu, e vai no café-salão, que é onde Madame trabalhava. E um dos acontecimentos mais emblemáticos desse contexto é João acordando de um sonho, porque ele sonha sonhos com Madame Xanadu. É o que diz na primeira linha do livro. E isso é retomado em um dos últimos capítulos. E o João é como se ele estivesse sendo chamado por Madame, como se Madame estivesse chamando a atenção dele nesse sonho. Ela tá lá livre, despreocupada, dançando e tudo mais. Chega uma hora que ele acorda. Quando ele acorda, ele desiste de dormir e sente que precisa ir lá para a Ribeira. E aí, o que ele faz quando chega na Ribeira? Ele chega no café-salão e vai descrevendo o ambiente, fala de fulaninho, figurante que está sempre por lá, ciclaninho que é outro desses, descreve um pouco a estética do ambiente e diz que não tinha percebido a figura de uma drag queen de 1 metro e tralalá, com botas enormes e um vestido cintilante. Ao se deparar com essa figura, ele se encanta novamente por ela, ao perceber que é aquela mesma figura trágica do enterro de Daniel. E em várias conversas, Madame Xanadu sempre chamando ele de poeta, né? E ele sempre reiterando: não sou poeta, eu sou jornalista. E ela sendo a rainha
E ela é sempre a rainha. Até que chega um momento culminante, que nos é narrado no livro, que é quando o João dá uma carona para a Madame e ela finalmente aceita. Porque ela nunca aceita caronas. O primeiro capítulo de Madame Xanadu, inclusive, é ela recusando uma carona da chefe dela. Essa personalidade de nunca aceitar caronas, acaba aceitando a carona de João. E eles vão pela via costeira e param na praia. Lá na praia eles observam o nascer do sol e Madame tira as botas. E ela prediz algo para João. Eu não vou estar mais aqui durante algum tempo. Eu vou viajar, resolver umas coisas. E ao ser deixada em casa, não diz exatamente quanto tempo depois, ela liga para João. E Jefferson, ou a própria Madame, dizem a seguinte frase: me ajude. João, de imediato, se veste e vai ajudar quem quer que seja, porque, sim, ele estava preocupado com a saúde de Jefferson, apesar de estar extremamente encantado pela presença de Madame Xanadu, e ele vai ajudar. Só que, de novo, eu volto para aquilo que eu perguntei anteriormente. Será que foi uma quebra de profissionalidade o entrevistador se encantar de tal forma com seu entrevistado ao ponto de ir ajudá-lo, mesmo que isso significasse o atraso / perda de seu casamento? Exatamente, ele estava nas vésperas do casamento. E mesmo que a gente pense que, beleza, ele atrasou o casamento para salvar uma vida, justíssimo, extremamente justificável, certo? Não é isso que está em questão. Mas ele foi salvar uma vida sem saber que ele estava indo salvar uma vida. Ele escutou Jefferson ou Madame Xanadu do outro lado do telefone dizendo, me ajude. E ele foi. Ele não pensou. Ele não pensou, meu Deus, peraí, vou mandar alguém fazer isso. Vou ligar para alguém e avisar. Não, ele disse, eu resolvo, eu vou. E ele foi. Levou Jefferson no hospital. E lá no hospital ele fez lá os procedimentos clínicos necessários e foi deixar Jefferson de volta em casa. E é nisso que a gente chega no último capítulo do livro, intitulado Jefferson. E eles, tendo essa conversa, eventualmente vão pro carro, quando a Madame finalmente aceita a corrida, que inicialmente ela rejeita também, mais uma vez. É como se ela finalmente desse a brecha para que esse rito de passagem se iniciasse. Ela deixou de caminhar, né? Ela deixou de caminhar com as próprias pernas, e nesse momento é como se ela tivesse se colocado em vulnerabilidade. E a gente tem o começo de uma espiral que vai resultar nessa luta, nesse embate entre Jefferson e Madame, Jefferson querendo voltar, e Madame, agora que conseguiu alguém para contar a história dela, sem saber direito se quer realmente ir embora ou não, chega em casa, aquela coisa muito tensa ainda, muito complicada, e ela sempre está se apressando para colocar logo um fim nisso, e esse colocar um fim nisso significa deixar de estar existindo. A gente tem tanta coisa para comentar. Como é que foi para você essa leitura? Foi uma leitura um tanto difícil, devo dizer. Apesar de estar muito investido na história, eu precisava ler e parar para respirar. Porque os pensamentos, muitas vezes, eles são tão difusos que eles vão gerando um acúmulo na sua linha de raciocínio que você fica, eu preciso elaborar isso aqui. Eu preciso respirar e entender melhor o que foi que eu acabei de ler. Porque é tudo muito pesado, é tudo muito melancólico, é tudo muito triste e muito sofrido. Jefferson, ele tem esse corpo muito sofrido, ele tem essa memória muito sofrida. E essa memória que muitas vezes resvala na memória de Madame Xanadu e torna a existência de Madame Xanadu também uma existência sofrida. Sim, essa coisa de memória vazando do corpo de Jefferson para Madame Xanadu é vista até mesmo quando Madame vai à farmácia. A senha do cartão de crédito era a data de nascimento de Daniel. E a partir disso o nome de Daniel vai ecoando cada vez mais e mais e mais, e ela vai ficando mais e mais em crise. E nessa espiralada que vai resultar nesse momento no carro,
a gente tem Jefferson começando a despertar. Ao ponto dele tirar as botas, de fato, né? Ou ela, Madame, eu não sei quem estava no comando naquele momento. Tanto é que no dia que o João dá carona para Madame Xanadu, ela tira as botas. E nesse caminho, não é mesmo? Porque o João, eu imagino que João mora em Ponta Negra, em Capim Macio. Porque ele tá vindo para a parte da Ribeira encontrar chegar no bar, no Café Salão. Gente, fica na rua Duque de Caxias, é ali no eixo da Ribeira, pertinho do Teatro Alberto Maranhão. O bar existe, né? Exato, fica no edifício Bila. E aí, se no caminho dele ele menciona que viu na janela do carro a ponte Newton Navarro, ele veio pela via costeira. Provavelmente. Ou ele mora ali em Santos Reis, ele mora ali na praia, ou ele veio pela via costeira. E aí, quando eles estão saindo juntos de carro, resolvem parar na praia. Madame tinha tirado as botas. Madame tira as botas e vai até a água e lava seus pés. A gente tem aí uma cena muito potente, muito simbólica. O que significa Madame tirar as botas que sustentavam toda essa caminhada, toda essa jornada, essa travessia da ruína, entrando no mar descalça? A gente tem aí como se fosse um corpo-casa que estava abandonado sendo lavado, reorganizado para receber alguém. E o mar tem essa característica de purificador, não é mesmo? Exato. Na cultura popular a gente tem essa imagem do tomar um banho de mar para renovar as energias. Seja apenas ali molhando o pé, e sendo o pé, as pernas, as botas, uma simbologia tão grande e potente numa narrativa como essa, a gente tem o momento em que Jefferson passa a se movimentar dentro da Madame. Exato, é quando algo muda simbolicamente nesse personagem. E aí a gente tem a carona tá em casa, as pernas para fora da janela do carro. E é nesse momento em que Madame começa a liberar fisicamente o corpo de Jefferson. Psicologicamente ainda era Madame Xanadu. Ela fez a transição física para Jefferson, não a psicológica. E aí a gente tem um embate muito visceral, quase que uma luta entre vida e morte, entre Jefferson e Madame Xanadu. Porque Madame faz o seu ato final de iniciar oficialmente o fim da sua existência, enquanto Jefferson está despertando e ele quer muito viver. Exatamente. Ele ainda quer estar vivo, ele ainda sente que tem o que fazer ali. Só que Madame já tinha dado início a isso. Então ele precisava de ajuda. E é por isso que a cena ela é tão potente. Porque no momento em que Jefferson começa a digitar o número de João, Madame grita, dizendo: não faça isso. Resista, continue aqui comigo. Espirale junto comigo, morra comigo. Mas Jefferson diz: não, eu preciso de ajuda. E aí a gente tem esse pedido de ajuda, o João aparece, ajuda realmente. E é tudo tão confuso e tão rápido, e é tudo tão difícil também, não é mesmo? Pra mim, eu também precisei parar pra respirar, lendo assim a parte final da obra. Era tudo muito intenso, a todo momento. E foi muito desafiador, porque tem uma dor muito grande em tudo isso. E pra você, assim, como você achou que seria esse fim de Madame Xanadu, da personagem? Eu estava sempre me perguntando como seria esse final. Ela estava querendo colocar fim em sua própria vida. Só que o corpo é de Jefferson. E Madame está vivendo uma vida própria a partir do corpo de Jefferson. Seria, então, no final da narrativa, um fim metafórico ou um fim literal? Essa é a pergunta que fica, né? E eu acho que essa pergunta, inclusive, ela zanzou a cabeça de João. E essa pergunta, se seria um fim metafórico ou um fim literal, sabendo que Jefferson pediu ajuda a João e sobreviveu, a gente retoma a pergunta central mais uma vez. O que é? Quem é Madame Xanadu? Vai ficar sem uma resposta definitiva. Nossos ouvintes vão ter que se contentar com as nossas elucubrações. Madame Xanadu talvez tenha sido
essa persona que surgiu na mente de Jefferson para tomar conta dele, enquanto ele ainda não estava apto a fazer isso. Ou seria um transtorno dissociativo? Uma personalidade que surgiu a partir de um trauma? É a explicação médica que o livro mesmo dá. No capítulo que Sharon conta como foi encontrar com Jefferson / Madame Xanadu naquele momento da morte de Daniel, ela afirma que ele foi diagnosticado com um transtorno dissociativo de identidade. Uma coisa muito interessante de pensar sobre isso, justamente como conversamos inicialmente sobre os diferentes narradores tentarem fazer uma compreensão da realidade, a gente tem aqui tentativas de compreender quem e o que é Madame Xanadu. E aí, nenhuma necessariamente precisa ser a verdade absoluta. E se Madame, na verdade, for algo completamente diferente, se Madame for um delírio, se Madame for um espírito, e se Madame for qualquer outra coisa que seja, tem tantas possibilidades infinitas. Tem tantas possibilidades infinitas. Mas o fim factual da obra é Jefferson retoma essa sua consciência, ele não lembra de quem era Madame Xanadu, deixando apenas uma certa tristeza e melancolia em João. Porque João é descrito no fim como se ele tivesse triste, como se alguém que ele tinha muito apreço tivesse ido embora. E foi o que aconteceu com Madame Xanadu. Foi que ela disse a João. Ela disse que ela iria embora, resolver umas coisas. E ela de fato vai embora. Mas se esse ir embora é perene e absoluto, ou se ele é temporário, não sabemos. O que fica pra gente é essa experiência que Jefferson teve, no fim das contas, de voltar para casa na carona do namorado, futuro marido da sua amiga, Bianca, quem ele não conhece direito. Ele, Jefferson. Madame Xanadu conhecia João. Mas Jefferson conhece muito pouco, teve pouco contato com ele, é dito isso. Só que aquela pessoa estava se atrasando por o próprio casamento para buscar ele no hospital e deixar em casa. É um final muito agridoce, que você fica sem chão, praticamente. Você recebe não vou chamar de conforto, tá? Me recuso a chamar aquilo de conforto. Mas você recebe uma tirada final, como se Jefferson dissesse, beleza, eu vou lidar com o que aconteceu e eu vou tentar me estabelecer aqui de novo. Não sabemos, como eu disse anteriormente, não fica claro pela linha narrativa do livro, até pela forma como ele é contado, não fica claro quanto tempo Madame Xanadu habitou o corpo de Jefferson, mas Jefferson ficou fora durante esse período. E agora ele vai tentar retomar a própria vida. Eu tentei fazer uma estimativa de mais ou menos quanto tempo Madame Xanadu viveu. O que é que você chegou de conclusão? Rafael, não consegui uma conclusão assim de bater martelo, mas pelo menos assim por baixo, 1 ano e meio. 1 ano e meio é bastante tempo. E aí, você ouvinte, como seria para você ouvinte passar 1 ano e meio sem memórias da sua vida? Sabendo que outra pessoa estava vivendo o seu grande luto por você. E você, nessa situação, ia preferir bater de frente com essa dor imensa? Ou você gostaria de poder sair de cena e a vida fosse tocada um pouco aí por outro alguém? Sabendo que você não controla quem é esse alguém. E não vai ter nenhuma memória sobre isso. Basicamente. É algo muito peculiar, não é mesmo? E, Rafael, eu acho que a gente comentou bastante sobre a história de Madame, mas a gente tem um encerramento que é um capítulo único de um narrador que não aparece antes. Jefferson, ele mesmo. É nesse capítulo que a gente descobre tudo que precedeu o nascimento de Madame Xanadu. Como eu havia falado anteriormente, Sharon encontra Madame pronta. Não é mesmo? Mas Jefferson, quando ele viu o corpo de Daniel, ele teve um momento ali. E a gente só descobre esse momento quando Jefferson escreve uma carta para Daniel no carro voltando para casa.
E ele escreve essa carta e ele diz o que aconteceu. E ele diz até para nós, leitores, o que aconteceu. Ele chegou em casa, ele viu o corpo de Daniel e ele entra em choque. Ele vai primeiro buscar motivo, ele vai buscar alguma carta, alguma nota, alguma coisa que explicasse o que havia acontecido. Ele não estava querendo acreditar que Daniel tinha morrido. A única coisa que ele encontra é esse coração desenhado com sangue na porta da geladeira. Mas ele busca tudo. E ele diz que, por algum motivo do destino, enquanto ele procurava alguma coisa, ele achou o isqueiro. Um dos vários isqueiros que Daniel havia perdido dentro de casa. E esse isqueiro é o isqueiro que Madame Xanadu utiliza como seu primeiro objeto para acender o cigarro, na cena em que Sharon encontra Madame Xanadu em casa. Será que a gente pode ver essa chama do isqueiro como uma breve chama de esperança para Jefferson? Acho que pode ser. Acho que talvez esse isqueiro represente uma conexão entre ele e Daniel. E no fim das contas, Jefferson vai tentar viver a vida. A vida dele agora, não mais a da Madame. E ele encerra com uma mensagem para Daniel, que pelas próprias palavras dele dizem o seguinte. Ele fala que vai tentar perdoar o Daniel, por mais terrível que a vida dele tenha ficado, né? Depois do que aconteceu. E vai tentar esquecer isso e focar apenas nos bons momentos. Porque é muito fácil se esquecer de tudo que foi bom e focar apenas no momento ruim. E ele não quer ser esse tipo de pessoa. E diz: eu acho que mereço me dar uma segunda chance. Eu mereço não acordar amanhã pensando em qual teria sido a razão que te levou a tirar a própria vida. A verdade é que vão continuar existindo dias bons e terríveis até o fim da vida. Que todas as coisas têm seu fim. E que para amar genuinamente, a gente precisa aprender a deixá-las ir. Então esse é o momento. Esse sou eu deixando você ir. Obrigado por tudo. Por ter sido quem foi. Por ter escolhido esse momento para ir embora. Por ter me ajudado a ser a pessoa que sou hoje. E por ter me mostrado o maior amor do mundo. Seu e para sempre seu, Jefferson. E assim acaba a obra Madame Xanadu. Eu não sei o que pensar sobre isso. Tu não sabe o que pensar sobre isso? Porque são muitas coisas. É exatamente o que eu falei no início. Eu não sei se eu choro, se eu rio, se isso foi confortável. Essa cena foi confortável? Rafael, não vou dizer que foi confortável. Mas pra mim, essa cena, ela retoma a imagem da geladeira com o coração na porta. Pra mim, parece ser exatamente o desejo de Daniel ao partir. Ele, no meio do acontecimento, encontrou forças de deixar um coração como única mensagem, como único símbolo. E o coração simboliza o afeto e o amor que eles viviam, a vida que eles partilhavam juntos. Embora ele tivesse as próprias questões, as dificuldades dele, e decidiu encerrar a própria vida, ele deixou um coração como mensagem para Jefferson. E eu acho que isso é justamente o que ele queria, que Jefferson lembrasse e focasse no que foi bom e no amor que eles viveram. Então, como é que foi diferente esse segundo episódio para você? No primeiro a gente leu Arlindo, que é muito mais solar, é uma obra muito mais afetuosa, dá um quentinho no coração, tem muito mais risada. Madame Xanadu tem uma coisa mais densa e mais pesada, melancólica. Como foi essa experiência no final? Pois é. Madame Xanadu, ela vai ter uma experiência de leitura muito diferente de Arlindo. Arlindo é uma leitura confortável, que aponta dedo para certas feridas, mas que na própria narrativa essas feridas elas são lambidas e são cuidadas com carinho, amor, afeto, compaixão. Em Madame Xanadu não. Em Madame Xanadu a gente tem algo muito mais cru, muito mais exigente. E ao se identificar com qualquer um dos personagens, você sente a dor deles. E essa dor ela não é acalentada. E de maneira nenhuma. Ela é muitas vezes posta à prova
e apresentada para você de diversas maneiras possíveis de sentir aquela mesma dor. A narrativa de Madame Xanadu, ela acontece majoritariamente de madrugada. Não é nem de noite, nem de manhã. É de madrugada. É naquela hora que está enevoada, onde Madame Xanadu vai parecer esse ser onírico. E as outras narrativas, elas são sempre o que aquela personagem está contando para o João. Não é mesmo? Você sempre tem o ponto de vista daquelas personagens contando as suas experiências com Jefferson, com Daniel, com as outras personas que habitam aquele grupo de amigos. E você tem essas diferentes experiências de vida e experiências de existência sendo contadas ali em uma narrativa lúgubre, sombria, que é quase como uma sombra bruxuleante à luz de uma vela, que vai sendo contada quase que como uma história de sombras, onde todos os personagens estão presos naquele sentimento de sua própria existência, carregando o peso de existir. Exatamente. Me parece que não é somente o mistério de Madame Xanadu. É como se cada personagem também tivesse o seu próprio trauma e o seu próprio segredo. E eu preparei aqui pra gente, brevemente, o que eu acho que pode ser esse trauma e esse segredo de cada personagem. A gente tem Sharon, que é uma das pessoas que narram, carregando a dor da morte cruel que foi a morte de Pedro, né? Ele se acabou de maneiras tão diferentes que nem é determinado na obra aqui. E foi uma grande perda para Sharon porque foi o primeiro amor dela. Foi um amor juvenil que foi completamente caótico. Foi um amor dentro do armário. As pessoas não podiam saber nem no aspecto da sexualidade, da identidade, mas também nem socialmente que aquele amor podia existir. Era muito triste. E essa submissão clandestina a Pedro, né? Que só Rose realmente sabia, basicamente. A gente tem Rose, que tem essa juventude muito caótica, porque ela já é um pouco mais velha, mas ainda está muito presa ali na trama desse grupo. Ela se envolve também com Pedro, ela abomina esse Pedro, porque ela quer Bianca para si, e Bianca é a irmã dela. Então, é uma tensão muito grande. Ela mesma sabe que esse desejo pela irmã é algo abjeto. E a gente tem João, porque a falência generalizada das pessoas que ele admira está ali atrelada à incapacidade de salvação. Assim. O Daniel faleceu, a Madame Xanadu bateu as botas, e aí ele fica nessa melancolia, né? Ele não consegue lidar muito bem com isso. Ele fica triste, como você mesmo falou. A Madame tem o estilhaçamento, assim, a ruptura da realidade causada pela morte abrupta de Daniel, que ela nasce disso. E o segredo dela seria a existência de Jefferson por baixo de toda essa teatralidade de Madame. É como se Jefferson fosse um segredo ali dentro. E Jefferson tem o trauma como a própria morte de Daniel também. Ele divide o mesmo trauma, que é a fundação de Madame Xanadu. E o segredo dele é a culpa paralisante por não ter percebido a depressão tão devastadora de Daniel, a pessoa que ele amava, assim, profundamente. E ele demonstra que essa culpa visceral do não conhecimento completo da situação. E é muito complexo, porque muitas vezes as coisas não vêm à superfície, não dá para adivinhar. Então, tem tudo isso nesse pano de fundo de todas essas personagens. É como se você tivesse sempre que descobrir um segredo a mais. Como se fosse um iceberg. A gente tem Madame Xanadu aqui na ponta da superfície do iceberg e cada personagem vai aprofundando mais para dentro de tudo isso. Mas, Rafael, outra coisa muito legal é porque essa obra tem Natal como cenário. A capital do nosso estado, Rio Grande do Norte. E se a gente tivesse uma topografia de Natal, os lugares da nossa cidade, a partir dessa obra? A obra acontece, né? A narrativa acontece majoritariamente na Ribeira, pelo menos é onde a Madame
passa a maior parte do tempo, mas ela acontece em muitos outros lugares também. Temos a Casa de Praia, narrada por Sharon, não é mesmo? Temos o Ateliê de Rose. Eu não sei onde fica o Ateliê de Rose, eu não consigo identificar. Rafael, eu tenho a impressão que fica lá pela Ribeira, mas eu não tenho certeza. Quais lugares você exatamente lembra assim que existem na cidade mesmo e que foram mencionados na obra? Além do próprio Café Salão, não é mesmo? Que a gente comentou que existe. O Café Paris, que é o café onde Sharon trabalha, ele existe? Rafael, eu não sei, será que existe? Fica aí a pergunta. Mas é mencionada a nossa ponte Newton Navarro. Sim. Nós temos a Ribeira, né? A Ribeira como palco dessa melancolia. E é muito interessante de ter a Ribeira como o ambiente central, porque nos anos 2010, a Ribeira era considerada uma zona abandonada da cidade, ainda que fosse um polo cultural. Era todo aquele movimento, eu lembro, eu vivi esse movimento do renascimento da Ribeira. Tentava-se ali uma revitalização. O circuito cultural Ribeira que acontecia naquela época. Pois é, muitos eventos culturais aconteciam lá e seguem acontecendo eventos culturais nessa região hoje em dia. É uma região que pulsa arte e pulsa cultura, e justamente essa região que nos anos 10, especialmente nessa época, tinha esse abandono, né, das estruturas que tinham lá, era realmente considerado como uma coisa abandonada, em ruínas. Você andando pela rua Chile, até hoje vê muitos dos casarões completamente arruinados, abandonados. No máximo tem uma fachada ou outra revitalizada, mas por dentro é o oco. Talvez muitos disso até hoje. O que acontece? É o palco perfeito para a ruína, um ambiente que reflete o sentimento desses personagens. Eu acho que Aureliano conseguiu escolher muito bem a época e a ambientação dessa época. Outra coisa que a gente tem, além da Ribeira, da Ponte Newton Navarro, o Salão, né? Temos a Via Costeira. Temos a Via Costeira, exatamente. Que é fantástico passear pela Via Costeira. E eu vejo claramente essa cena na minha mente enquanto eu leio o capítulo da água no mar. Também foi assim para você? Com certeza. A Via Costeira é um dos grandes monumentos da nossa cidade. Inclusive, salvem a Via Costeira. A gente está passando aqui por um momento na nossa vida potiguar onde os grandes e os grandes ricos, eles querem se apossar da Via Costeira e destruir a visão que todos nós, natalenses e quem estiver aqui dentro da cidade, tem por direito e também por cultura, por vivência, por sociedade. Salvem a Via Costeira. Existem várias ONGs hoje em dia e vários grupos, tanto ligados ao FRN quanto outros grupos, que estão aí lutando pelos direitos da cidade, de continuar tendo a Via Costeira. Isso é uma pauta de extrema relevância. Pessoal, e agora nós estamos muito chiques, mas muito chiques mesmo. Vejam só, vamos deixar com vocês ninguém mais, ninguém menos que o nosso ilustre Aureliano Medeiros, comentando um pouco sobre como é ser queer no Nordeste e também sobre suas memórias da Ribeira. Sobre ser queer no Nordeste, acho muito engraçado, primeiro de tudo, a pergunta, porque eu só tenho como dizer como foi crescer queer aqui no Nordeste mesmo, que é onde tem toda a minha vivência, aqui em Natal especificamente, né? E eu acho que complicado, né? Eu acho que ser queer em qualquer lugar do Brasil da gente é complicado, mas aqui talvez tenha um fator complicador maior, que é a questão do cabra macho, né? Do homem forte, sertanejo, não sei o quê. E a minha família, dos dois lados, vem do interior, então, tipo, muito tradicional e muito. Existem muitas expectativas, né, em cima daquilo que a gente tem que ser na vida. Então, tem essa parte que é um pouco complicada, né, mas que a gente vai aprendendo a lidar ao longo da vida e a, tipo, manter a relação com as pessoas e tudo. Mas também tem a parte muito boa da gente crescer nesse lugar que tem praia, que tem esse calor, que é tudo lindo. Eu acho que lindo. Eu sou muito apaixonada aqui por Natal e eu gosto muito disso, da gente ser
essa cidade pequena, cercada pela natureza, na beira do mar. Então, tipo, existe o valor de crescer queer aqui, e a gente entende, é muito difícil, assim, existir em Natal, né? Porque os salários são complicados, o mercado não é para peixe quase sempre, mas só que a gente consegue encontrar as pequenas coisas nesse existir, nessa cidade pequena, bonita, que tem coisas legais para oferecer e que para mim tem muito a ver com isso. Tipo, como eu construí as minhas relações de vida aqui, para mim, aqui é o lugar mais especial do mundo. Aí eu vi também agora que a pergunta não era sobre crescer queer no Nordeste, né? É sobre ser queer. Ah, eu acho bom, de verdade. Eu acho que eu prefiro ser queer aqui do que ser queer no frio ou ser queer numa cidade gigante. Tipo assim, existe todas as coisas negativas de você morar numa cidade pequena e ter uma existência que você precisa estar afirmando a sua identidade de alguma forma, que é complicado, mas ainda assim eu prefiro as dificuldades que eu passo por estar aqui do que as que eu passaria por estar num outro lugar, longe das minhas raízes e das pessoas que eu gosto. E sobre a Ribeira, eu frequentava a Ribeira, sim, quando eu era mais jovem. Hoje em dia eu não frequento mais, eu me considero uma pessoa muito cansada. Mas a verdade é que eu sempre fui cansado por vida, que eu ia para os rolês com o pessoal quando eu era mais novo, ia para a Ribeira e, enfim, ficava observando esteticamente e tudo e vendo aquela coisa daquela jornada da gente sair, beber pegar um Bacardi, maçã verde no Extra do Mido e pegar o ônibus já meio bebo pra Ribeira e curtir aquele rolê, voltar de manhã de ônibus e tal. Tipo, eu vivi isso, mas eu sempre achei tudo muito cansativo. Então, tipo assim, não era uma pessoa de virar madrugadas na Ribeira, mas lembro de Rua Chile cheia de gente, Circuito Ribeira. E o rolê era babado mesmo e era divertido. Não era pra mim, porque eu nunca fui uma pessoa de festa. Eu tentava me enganar, eu tentava achar que, tipo, isso é a repressão dos meus pais em cima de mim, que eles não querem que eu saia, e eu fico achando que eu não gosto de sair, tipo, mas aí depois que eu, enfim, casei, tô vivendo minha vida com meu marido e tudo, e, tipo, na minha própria casa, aí eu percebo, eu acho que eu nunca gostei de sair, eu nunca gostei de estar fora da minha casa, tipo, óbvio que eu sabia apreciar o valor dos lugares quando eu tava fora, mas, tipo, não era muito a minha, não. E sim, eu vejo, né, que mudou. É uma coisa. Acho que Madame Xanadu fala no Salão de Nalva, na Ribeira, fala em várias coisas que hoje em dia não existem mais, né? Tipo, que a gente passa pelos prédios pela frente e a gente fica nessa questão dessas lembranças, né? Para mim, isso é muito forte aqui em Natal, nas coisas que eu consigo, que eu escrevo, principalmente no Reinventando Denise também, que é do último livro, que tipo é isso, a gente tem as memórias dessa cidade, mas as coisas elas em si não duram. A gente precisa estar lembrando delas porque já já as coisas que a gente preza, elas também não vão mais existir, né? Eu acho que essa maldição de ser essa cidade construída sobre dunas. E Memória da Ribeira tem várias, mas eu acho que uma que ficou carimbada na minha cabeça foi um Halloween que aconteceu lá em Nalva, e que depois desse Halloween nunca mais Nalva fez festa lá no salão dela, que foi uma loucura, com vários adolescentes fantasiados, escutando músicas questionáveis, indie, rock, sei lá. E aí eu lembro que na época tinha uma cerveja que era a Skol, que o povo chamava de Cicarelli, porque ela tinha a boca da garrafa era maior. E ela era meio diferente, assim, e eu tava meio assim, tomando muitas cicareles. E aí eu tava sentado assim na sarjeta, na frente de Nalva. E aí começou a tocar She Wants Revenge, a banda, né? Que era meio indie rockzinho. E aí a minha amiga disse, amigo, a nossa música. E aí eu só fiz botar a cabeça na boca de lobo e começar a vomitar. De tantas cicareles que eu tomei nesse dia. Então, é isso, né? Então, eu tenho alguma vivência de Ribeira, só, pelo amor de Deus, vamos deixar no passado. E nós, do Camarão Literário, principalmente o Carlito, ele adoraria ouvir as experiências de vocês. Nos escrevam, comentem na nossa postagem com a experiência que vocês tiveram.
vocês fizeram a leitura, façam a leitura. O livro está disponível para consumo, tanto de forma física quanto de forma em e-book. Então, leiam autores daqui, celebrem os autores potiguares, e eu acho que isso é muito importante, que a gente continue conhecendo novas histórias e nos permitindo mergulhar nesses novos mundos criados por esses autores tão talentosos que a gente tem aqui. Isso mesmo. Sigam o Aureliano lá no Instagram, @oiaure. Comentem um camarãozinho na foto lá que tá postada de qualquer coisa que tenha, para o camarão começar a ganhar mundo aí. Procurem adquirir a obra. Quem é que vai ler Madame Xanadu? Deixa aqui nos comentários. Fala lá no Instagram do Aureliano que vai ler Madame Xanadu por causa do Camarão Literário. Siga a gente também nas redes sociais, @Camarão Literário. Obrigado por ouvir. Nos encontramos no próximo episódio. Tchau!